R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Salve, salve, galera, muito boa tarde, aleluia, hein? Saiu a primeira contratação do Corinthians do ano, cara, e foi uma bela contratação, hein? Jogador que tá sendo disputado por outras equipes, passagem na seleção brasileira e numa posição que o Timão tava precisando. Juliano chegou, vai chegar mais gente também. André Hernan, boa tarde. Tudo bem, André? Olha, boa tarde pra você, boa tarde a todos. 7 meses, né, de espera do torcedor do Corinthians para ter o primeiro reforço. Vai sim chegar mais gente, mas o Juliano, o importante do torcedor corintiano saber é que ele tinha propostas do Internacional, do Grêmio, mas preferiu jogar no Corinthians. O Corinthians passa por dificuldades financeiras, então o Corinthians teve uma operação financeira com a ajuda de parceiros informais que fizeram esforços para o Juliano poder chegar a um acordo financeiro com o Corinthians e vestir a camisa até o final de 2023. Juliano ainda não tem data de apresentação, fisicamente ouvi dizer lá no Corinthians que ele está bem, o Silvinho gosta muito, desde a época que era auxiliar do Tite, já estava de olho em trabalhar com o Juliano, que deve ser apresentado nos próximos dias. A chegada do Juliano não inviabiliza a chegada do Renato Augusto, que tem um acerto com o Corinthians, mas ainda precisa se liberar do clube chinês, né? O Beijing Guoan, que é o clube que ele defendeu nas últimas temporadas. Renato Augusto é outro jogador que quer atuar no Corinthians. Então o Corinthians, nessa dificuldade financeira, está contando muito com a vontade dos jogadores. A questão do Paulinho não é nem muito à vontade, ele ainda não se decidiu se ele vai ou não jogar fora do Brasil. Ele tem propostas da Europa, tem propostas de outros clubes, mas se ele decidir ficar no Brasil, certamente ele vai ouvir o Corinthians, porque, claro, tem uma história muito grande. Então o Corinthians vai se reforçando e aos poucos Silvinho vai tendo peças importantes para brigar aí no Campeonato Brasileiro. É claro que não é título que o Corinthians pensa nesse momento, mas com esses jogadores dá para pensar em Libertadores sim, viu, Andreoli? Com certeza, Hernan, muda o time de patamar, ainda mais chegar ou o Paulinho ou o Renato. Às 2h30 da manhã, né? O Corinthians fechou um negócio com ele às 2h30 da manhã. Tá virando moda esses anúncios bombásticos de madrugada, hein? Demitiram o Rogério 2 horas da manhã e contrataram o Juliano 2 e pouco da manhã também. Tá virando moda. A gente vai ter que começar a fazer plantão na madrugada já, viu, Pascoal? Tá virando moda. É verdade, é verdade. E tem gente que não dorme, por exemplo, a gente tem 2 aqui que gostam da noite, da madrugada. De repente, podem já ser os nossos enviados especiais para esses assuntos. Não. Tem ele sim, ele tá aí. Ele tá aí. Ele é difícil, ele não dorme, cara. Ele não dorme, ele tem dificuldade para dormir, mas tudo bem. Toma, às vezes esse mesmo. Agora tem um negócio. Tem um negócio que o Corinthians, conversei agora pela manhã com um importante dirigente do Corinthians, e ele me disse o seguinte: o Corinthians ainda vai fazer mais uma contratação. O Juliano é legal? Eu até disse para ele, acho que é uma boa contratação. E ele me disse, mas a gente vai fazer mais uma contratação. Eu falei, Renato Augusto? Ele me respondeu o seguinte, dele, é isso? Um atacante. Não, eu perguntei, a minha função, eu sou jornalista, eu pergunto, o cara responde. Aí eu falei... o senhor começou a falar, não, ele é bom jogador e tal. O senhor tá virando um guru do Corinthians. Não tô entendendo. Não, acho que eu me expressei mal. Pessoas te ligam pra perguntar. Eu conversei, as pessoas não me ligaram. Eu liguei para esse personagem do Corinthians, para essa pessoa do Corinthians. Mas o senhor começou a dar sugestão para eles. Deixa ele falar! Não, você... acho que ele não entendeu, eu vou explicar direito, acho que ele não entendeu. Eu liguei para me informar melhor da situação do Juliano. E eu tomei a liberdade de dizer que acho bom jogador. Eu acho o Juliano bom jogador. Agora, e perguntei para ele, para esse interlocutor, mas vai parar por aí? Ele falou, não, a gente vai contratar mais um jogador. Mas eu falei, o Renato Augusto? Ele falou, um atacante. Essa é a informação, um atacante. Corinthians contratou um meia e está buscando um atacante.
para melhorar o nível do ataque do Corinthians para essas. O Corinthians economizou 4,5 milhões e imagina que gastando 1 milhão em 2 contratações entra no patamar que foi estabelecido pela administração do clube de cortes para ter aí uma coisa mais equilibrada entre as situações do Corinthians. Os valores eram muito altos, foram equilibrados e agora o Corinthians tenta dar esse padrão. Eu pessoalmente gostei da contratação do Juliano. O Juliano em forma é bom jogador. Tem 31 anos só, gente. 31 só. Com todo respeito, o Luan não deu certo no Corinthians. O Corinthians teria que arrumar agora um lugar pro Luan. 800 quilos de alcatra por mês. Tem que arrumar um lugar pro Luan jogar. O lugar pro Luan não é o Corinthians. O lugar que a gente tá falando é o lugar um empréstimo, alguma coisa assim. Porque, ainda pode chegar o Renato Augusto. A história do Renato Augusto, né, o torcedor fica mais empolgado ainda. Porque a história do Renato Augusto tá no seguinte ponto. É se acertar lá com o time chinês. Se vai liberar, se não vai liberar, o que vai acontecer? Porque até conversei com o Flávio Ortega hoje, nosso repórter, ele entrou no Sport Center, eu falei com ele pelo WhatsApp. A história do Renato Augusto é assim, O Corinthians já passou para ele como é que é a situação. E o Renato Augusto já deu o aval. Falou, beleza, tamo junto, tamo nessa. Agora o Corinthians está esperando... o time chinês deve 6 meses de salário para ele. 6 meses. Tem que ver como é que vai ficar essa situação. O que está impedindo, nesse momento, por tudo que eu estou entendendo... Ele tem contrato até o final do ano que vem. Exato. E pelo que eu falei com o Ortega, a situação do Renato Augusto depende só do acerto lá com o time chinês, porque com o Corinthians a coisa já andou. Corinthians e Renato Augusto parece que está tudo ok. Quer dizer, ainda tem mais uma... Agora sim... Ô Facinca, você que tá louco pra falar e tá com pulga na cueca hoje que eu vou te contar. É o seguinte. Fazia tempo que eu não escutava isso. Negócio aí. E tá desde o começo, eu falando aqui de lances de gol, ele já falando, o homem tá que tá. Facinca, você que tá com o ambiente limpo aí agora, deixa eu te falar, graças à sua sogra, deixa eu te falar uma coisa. Com os dois. Dá pra pensar em vaguinha na Libertadores? É esse o patamar? Talvez só com o Juliano já dá pra pensar nisso ou não? Não, só com o Juliano não. Aliás, bom dia a todos, boa tarde a todos, né? Pascoal, Sormani, grande prof, você fã de esporte conosco. O Juliano, ele vem de boas temporadas recentemente, tá? Tirando a última, em que a gente sabe também que esse time do Istambul Başakşehir é uma equipe que tem algumas complicações, principalmente no trato com atletas e tudo mais, porque foi a única temporada que ele fez, ele já logo rescinde o contrato, então eu acredito muito mais que o histórico do clube não me causa credibilidade em vez do jogador de fato, né? Por mais que ele tenha se machucado, desde abril que ele não joga, mas ter causado algum outro tipo de problema, o Juliano vem de boas temporadas. Então, mas o Juliano nas últimas temporadas, tirando o futebol da Arábia, em que ele inclusive vai muito bem porque é um futebol de mais baixo nível, quando ele passou pelo Fenerbahçe e também pelo Zenit, ele fez boas campanhas, então ele vem de uma boa sequência, né? Inclusive até tinha chamado a atenção da seleção brasileira do Tite, é um bom jogador, mas ele não é sozinho o cara que vai conduzir esse Corinthians, o Corinthians precisa de mais articulações, o Corinthians deveria se esforçar, que é muito complicado pela parte financeira, para trazer não só mais um atacante, mas o cara para dar essa ligação ao Juliano, que aí seria o Renato Augusto. A somatória desses dois jogadores é muito importante para que o Corinthians ganhe corpo de meio campo. Já passa a ter o meio campo com o Gabriel, que é um cara que vai marcar um pouco mais, que vai ser um cara que vai dar sustentação para a zaga, com o Renato Augusto, o Juliano trabalhando um pouco mais à frente dele, ou seja, mais dois jogadores para não só ajudar um pouquinho nessa recomposição, mas também dar a qualidade técnica de finalização, de infiltração, principalmente o Renato Augusto, que faz muito bem essa movimentação. Então o Corinthians já ganha um time que se torna mais técnico, mais inteligente e que começa a propor um pouco mais de jogo. Propondo mais um pouco de jogo com um time mais inteligente, a tendência é que, claro, esse Corinthians melhore, busque mais resultados e a partir disso, sim, um time de meio de tabela pra cima. Aonde vai chegar esse meio de tabela pra cima, não sei, mas já acredito num Corinthians brigando meio de tabela pra cima. Ô Sormani, eu tô vendo aí na nossa tela, rapaz, como ficaria o Corinthians com Juliano e Renato Augusto. Bom lembrar, gente, Juliano tá certo, anunciado ali pelo Duílio, inclusive no Twitter. Beleza. Renato Augusto... tem uma troca nessa escalação aí. Renato Augusto é aquela condição, né? Vai ter que se acertar com o clube chinês lá, que tá devendo, etc, né?
mas com o Corinthians a coisa tá bem alinhada já, tá bem costurada. Antes de passar pro Sormani, o que tem de mudança aí na escalação, ô Facinca? O Renato Augusto tem que jogar do lado do Gabriel, um pouquinho mais à frente. Tá bom. Esse Cantígio, pelo amor de Deus, esse cara não pode ser titular do Corinthians, ainda mais com esses dois caras. Aí trava o meio campo. Aí trava o meio campo do time. Aí não adianta nada você ter Renato Augusto, você ter Juliano, você ter fulano. É isso que eu ia perguntar, Então, peraí. Então, o Renato Augusto no lugar do Cantilho. E quem vai pra brecha ali? Pro espaço que fica do Renato Augusto? Ali no meio, o Juliano vai jogar ali no meio. E quem joga aberto, então, na esquerda? Tá faltando um aí. O Corinthians vai ter as opções. Por isso que eu falei que precisa de mais um atacante. Mas ele pode ter à disposição, se nesse momento, infelizmente, é o que tem o Matheus Vital, vai buscar uma alternativa, um Vitinho, ou Marquinhos, alguém pra dar velocidade a esse setor ofensivo. Peraí, então é o seguinte, vamos lá. Então ficaria ali Gabriel e Renato Augusto, Gustavo Silva na direita, Juliano centralizado e, no caso, o Vital ali na esquerda com o Jô na frente, é isso? Seria o seu Corinthians? Isso. Ou o Vital, ou então pode ser um Marquinhos para ser um cara de mais aceleração, pode ser esse Vitinho que ele faz as duas, que ele é bom jogador, tanto por dentro como joga aberto. Enfim, um ataque mais móvel, né? Para que esses caras consigam ter esse passe deles melhor aproveitados. Ô Sormani... Eu gosto mais do Renato Augusto de terceiro volante. Eu não gosto de segundo volante, não. Eu gosto de terceiro volante, ele chega bem na frente. Bom, é questão de gosto, né? Mas ele pode chegar à frente, assim, vai, Facinca. Cantilho quebra um galho, vai. Pelo menos de saída, até ver que não dá certo, duro, muda. Ali é duríssimo. Ali vai ser difícil. Com o Cantilho. Cantilho é um cara... Não, Cantilho é um cara que foi agora há pouco teve o contrato finalmente acertado. Não dá para abrir mão dele. E depois, eu acho que uma vantagem dessa escalação, e aí a gente ainda vai entrar em dinheiro, mas eu acho que uma vantagem é poder vender o Vital, né? É um jogador jovem, de mercado, né? Aí entra no cofrinho também, né? É uma possibilidade. Já a gente vai falar da parte financeira, porque tá em pauta também essa história da parte financeira do Corinthians, né? Vamos falar já. O Sormani, com Renato Augusto e Juliano... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021 com certeza vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.